Tá bom? Seja bem-vindo. 12 horas 3 minutos, são muitos assuntos que hoje a gente vai falar e um deles é sobre a chuva. Nas últimas 24 horas, nós já mostramos ontem aqui a situação em Nossa Senhora do Socorro, em algumas cidades, na BR-101, na saída de Aracaju. Hoje, de ontem para cá, na madrugada, a chuva afetou bastante a cidade de Laranjeiras. A nossa equipe está lá. Se tudo der certo, a gente vai mostrar também daqui a pouco. Mas vamos lá para a comunidade do Guajará, que desde quando? Hoje é quarta, desde segunda que procura a TV Atalaia para pedir ajuda, para interceder junto à prefeitura. Nós mandamos uma equipe para lá, para aquela região. Não é só o pessoal do Guajará, a gente sabe que é ali o Conjunto Jardim, Parque dos Faróis, Santa Cecília. A gente recebeu vários vídeos dessas comunidades pedindo ajuda. Quem está lá em Nossa Senhora do Socorro é a Tamires France, aqui na Janela da Informação. Com você, Tamires. Exatamente, Ricardo. Aqui no povoado Guajará, muitas famílias sofreram as consequências da chuva que atingiu algumas casas. Quem vai dar mais detalhes para a gente é o Emerson Campos, ele que é subcoordenador da Defesa Civil. Boa tarde para você, bem-vindo ao Balanço Geral. Qual a situação encontrada aqui proveniente da chuva que ocorreu desde a noite de hoje? Boa tarde, Tamires. Veja só, o que a chuva causou aqui realmente foi alguns danos em algumas moradias. Aproximadamente 50 moradias foram atingidas. As pessoas que construíram as suas residências às margens dos canais dos córregos. E, consequentemente, o volume de chuva foi muito forte em pouco tempo. Esperávamos 50 milímetros durante 24 horas e esse volume caiu em apenas 4, 5 horas. E as redes de drenagem não deram suporte a esse volume, causando assim o alagamento dessas residências. Aproximadamente 50 casas foram fortemente atingidas. Qual a situação dessas casas e dessas famílias? Elas quiseram recorrer a abrigo? Isso, veja só, elas foram atingidas, não foram assim fortemente atingidas em torno de derrubar, não. Elas encheram, as casas entrou água nas residências, né? Algumas pessoas saíram para casas de parentes e outras não quiseram ser removidas, porque assim que a chuva passa, de imediato escoa. Entendeu? A rede de drenagem, após um certo tempo, ela dá vazão a essas águas. Então, algumas pessoas não querem sair das residências por causa disso. Em pouco tempo, existe o escoamento dessas águas. E a situação das casas que ficam no povoado Lavandeira, na divisa aqui de Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão? Qual é a situação? Então, exatamente. O povoado Lavandeiras, mais precisamente na Fazendinha, que é uma propriedade de uma família que tem aproximadamente 10 residências. E fica às margens do rio Poximirim, que nesse período ele tem bastante volume de água que vem descendo desde o início lá de São Cristóvão, Tapuranga, aquela região todinha. Então o volume de água é muito forte e acaba atingindo essas casas. Eles já estão modificando, algumas residências já foram retiradas e foram construídas um pouco mais acima. E agora foram atingidas mais 3 residências dessa mesma família. Como é que tem sido o trabalho durante o dia de hoje da Defesa Civil? Como é que vai ser o discorrer dos trabalhos durante o dia? Então, desde ontem o prefeito Padinaldo, preocupado com a situação, solicitou a nossas equipes que a gente fosse a campo verificar em loco. E aí nós percebemos que algumas redes de drenagem estão entupidas e a gente está fazendo essa desobstrução, tanto aqui no Guajará, como no Conjunto Parque dos Faróis, no Conjunto Jardim. E a gente está com as equipes todas em campo fazendo essa desobstrução. A gente agradece então as informações ao vivo do subcoordenador da Defesa Civil, Emerson Campos. Ricardo, hoje então a Defesa Civil passa o dia aqui no povoado Guajará, em Nossa Senhora do Socorro e também em São Cristóvão, no povoado Lavandeira, fazendo a desobstrução de alguns canais com a ajuda de algumas equipes. É com você no estúdio. Obrigado, Tamires. Obrigado ao representante da Defesa Civil Municipal de Nossa Senhora do Socorro. Essas comunidades que não é de hoje. Todo período de chuva essa situação ocorre. Em alguns momentos a situação fica mais grave. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a situação em Laranjeiras. Muitas casas foram inundadas. Riachuelo também teve inundação. Em algumas regiões teve bastante inundações. Segundo a meteorologia, o Centro de Meteorologia de Sergipe, em algumas localidades choveu mais de 150 milímetros.
algumas localidades do estado, principalmente na região litorânea. Vem para cá, vamos lá para a redação